Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura da Bíblia e entramos no livro de. Acho que é Carta aos Filipenses. Isso, Carta aos Filipenses. Então eu vou começar a leitura aqui do quarto capítulo. Portanto, meus queridos irmãos, dos quais sinto tanta saudade, minha alegria e minha coroa, continuai firmes no Senhor, ó meus queridos. Exortação à concórdia e à alegria cristã. Exorto Evódia e exorto Sintique a viverem em harmonia no Senhor. Também a ti, leal companheiro, peço que as ajudes, pois elas lutaram comigo na causa do Evangelho, junto com Clemente e meus outros colaboradores, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos. O Senhor está próximo. Não vos preocupeis com coisa alguma, mas em toda ocasião apresentai a Deus os vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos no Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo que é virtude ou louvável. Praticai o que de mim aprendestes e recebestes e ouvistes, ou em mim observastes, e o Deus da paz estará convosco. Agradecimentos e saudações. Muito me alegrei no Senhor, porque afinal refloresceu vossa solicitude por mim. Na verdade, tinhais essa solicitude, mas não tinhais ocasião de manifestá-la. Não digo isso porque estar passando necessidade, pois aprendi me bastar em qualquer situação. Sei viver na penúria e sei viver na abundância. Aprendi a viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou passando falta. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizeste bem em querer compartilhar as minhas dificuldades. Filipenses, bem sabeis que nos começos da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja a não ser a vossa quis movimentar comigo uma conta de débitos e créditos. Estando eu em Tessalônica, mais de uma vez me enviastes o de que eu tinha necessidade.
Não que eu esteja desejando os vossos donativos. Ao contrário, eu desejo o fruto que aumente o vosso haver. Agora tenho tudo em abundância, tenho até demais. Depois que recebi de Epafrodito as vossas ofertas, elas são como um suave perfume, um sacrifício aceito e agradável a Deus. Ó meu Deus, proverá magnificamente, segundo a sua riqueza, no Cristo Jesus, a todas as vossas necessidades. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai todos e cada um dos santos em Jesus Cristo. Os irmãos que estão comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, sobretudo os que são da casa imperial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Legal aqui, né? Quando ele fala que todos os santos o saudam, quer dizer que o saldo, a saudação, o saldo é o sentimento, é aquele enraizar do organismo quando é ativo por uma sensação, algo que é santificado pelo organismo em decomposição associativa, né? A mecânica do corpo, ela absorve, ela se reconstrói dentro dessa empregabilidade, né? Isso é conhecimento. Engraçado que quando a gente fala em pensamento, né? O pensar é uma oportunidade do ser humano antes de uma escolha. Só que quando a gente vai escolher alguma coisa, a gente de alguma forma é levado a uma informação subliminar que paira sobre nós e também é um conhecimento. É a relatividade do tempo sobre a possibilidade de escolher. Então, enquanto a gente está pensando, o tempo está passando. E o tempo causa algumas decomposições na caracterização do primeiro ser, o primeiro eu que pensava em escolher. Obviamente, o ser considera-se escolhido antes mesmo da opção. Porque esse santíssimo, que também pode ser descrito como sentido do espírito, ele é tão sagrado e tão potente que ele escolhe as coisas assim. Ele nasce em um sentimento. Então o sentimento ele escolhe as coisas. Ele escolhe o que é bom para o ser. Por exemplo, se você sente calor, ele pode ser bom, mas se sentir muito calor, esse sentimento ele pode ser ruim. E aí, o que acontece? Quando a gente está nesse momento de pensar e passa muito tempo pensando, a gente vai se comunicando com o sentimento. A gente entra numa autorreflexão se duvidando do espírito. E a gente às vezes debanda a rima sentimental, e a gente adiciona camadas no sentimento para desenvolver o exercício de morrer por uma dúvida, por uma incerteza, e afirmar assim: eu sou incerteza nisso.
Eu sou o incerto disso. E o que acontece? Realmente, esse processamento ao longo do tempo deforma a sua aliança com o sentimento. E aí, essa decomposição dessa aliança, ela cria um novo empreendimento que enjaula você em uma dúvida. E às vezes a gente constrói várias dúvidas ao longo dos anos sobre o Criador. Sobre o Criador que está bem aí dentro de você, aquele que cria o desenvolvimento, a reação para o sentido, a reação para esse ataque de viver. E aí a gente cria dúvidas, e essas dúvidas vão fazendo a gente lutar. E lutamos muito com as dúvidas. E o que eu quero apresentar para vocês nesse conceito? O conceito da morte-vida. É claro que muitos já conhecem, mas quando a gente tem uma ação e uma reação propositada pelo sentimento que é escrito pelo organismo vivo, aquele que não pensa, aquele que reage, aquele que é o reflexo da verdade, a gente chama de vida. Essa é a vida plena. Isso é viver. Por mais que exista, né, algo que possa, né, causar um dano muito grande, né, a gente está falando do vivo sobre a vida. Quando a gente começa a nascer prepositadamente a dúvida e instalá-la, a gente cria um laço temporal para decisões que a gente, em nosso arco reflexo, decidiria muito rápido, assim, ó, ação e reação. E aí, quando a gente cria esse laço temporal, a gente aumenta essa indecisão. E o que acontece? Muito do espírito morre para conseguir escolher a verdade. Então ali começa uma seleção espiritual. Aquilo que já era eleito, já era garantido, já era para você em sentido, é meu. É pá, ação e reação. Passei, fui, fiz, passei. Se tornou uma guerra particular dos espíritos. E aí aquilo que tinha potência para dizer sim nesse arco reflexo, aquilo que era vida, se tornou uma luta para antiviver, né? Ou continuar a viver. Para continuar escolhendo o que iria escolher, a pessoa precisa de passar agora pelas dúvidas remanescentes inscritas nesse laço temporal e argumentadas por várias desinstituições da verdade, vários riscos reconhecidos e retroprojetados nesse sistema de intelectualização e até mesmo captura desses intelectuais em suas eventuais frequências de dizer sim ou não, né, na sua personificação de sinalização em meio a essa dúvida, que não deveria ser, mas agora é pelo exercício dessa instalação, desse tipo de vetor doente, né? O vetor que tem medo de gente doente, medo de gente doente, né? E aí tá, a gente começa a viver assim espiritualmente. A gente vai encontrar uma pessoa, mas
tudo que a gente tinha acumulado no nosso palco de contracenar espiritualmente, propositadamente pela instituição da educação, começou a tendenciosamente instalar lapsos temporais, a gente chama de downloads. Downloads de intelectualização sobre a dúvida da oratória, né? Por que eu oro? Para que eu oro? E começa a nascer uma nascente de relapsos temporais. Aquilo que me faz crer que eu consigo controlar o impulso, mas eu estou apenas adicionando camadas de pesado, é, entendimento sobre esse fluxo, né? Sobre esse segredo, essa secreção de cumprimentar ou não essas decisões, para antecipar o meu reagir, o reagistro disso, para mim não chegar e falar assim, ai, ai. Aí eu faço assim, instalo aqui, ó, fecho aqui, instalo aqui, instalo aqui, olá, tudo bem? Oi. Então, você tá entendendo? Às vezes a pessoa fala assim, e aí, vai levar? Vai levar? Vai levar? Aí você já tinha decidido que vai levar. Aí pra você não chegar e falar assim, vou. Seguindo a rima, pera aí, você coloca uma camada, freia, outra camada, configura assim, e aí você fala assim, eu ainda estou decidindo. Quanto que é mesmo? Né? Isso se chama essa isso se chama o controle, né? Instalar controladamente por disposição de tentar se guiar, né? Configuradamente num estilo de preservar aquilo que o seu espírito aconselha ser nessa possibilidade de resposta, né? Só que a santidade é perdida aí. Quer dizer, a proporção de santidade é perdida. A gente sabe disso pelo sistema do arco reflexo em relação à instrumentalização. E tudo bem, mas quando uma pessoa está num ritmo e você quer gostar dela, quer cogitar dela, você se eleva a isso ou você se contamina e expressa disso. Só que hoje isso começa a ser uma uma descaracterização da pessoa, como se a pessoa ela não acreditasse na sua índole, no seu controle e acreditasse que uma simples companhia, uma simples alegria lhe deformaria num sentido de composição de si sobre a responsabilidade de si. E isso é totalmente desencontrado no sentido da religião, do acreditar em Deus e da força que é ser humano e conhecer todos os humanos no sentido dos seus exercícios e até mesmo os aconselhá-lo. Olha, é, é, poxa, vibre mais, né? Entre mais no ritmo, saia dessa configuração, alegria, né? Entre no clima, né? Seja forte, enfrente esse relapso, essa coalizão de desenvolvimento, né? Supervisionístico e tal. Mas
não é uma coisa fácil, não é uma solução fácil. E a gente sabe, a gente é apresentado a esse conhecimento no sentido dessa desse 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 olhar, né, atento a questionar, mas por que que as pessoas não são tão felizes quanto as outras? Por que que as pessoas não são como esse ser apresentado aqui, né, que consegue viver com muito e com pouco? Por que que as pessoas, quando perdem, elas acreditam que perderam coisas maiores do que realmente perderam? Por que que elas contam demais com esse tipo de incremento, exercício, responsabilidade? Por que que elas se alastram em responsabilidade e queimam tudo, né? Às vezes ela queimou R$ 2 de responsabilidade e aí ela pega esses R$ 2 e leva para todo o dinheiro da família. Por que que as pessoas elas são tão assim, né? E não aprendem igual a esse homem a viver com muito, viver com pouco, né? Essa, esse é o, esse é o entendimento que a gente tem hoje. É por causa das instalações. Um quer ser melhor que o outro, mas isso não é ser vivo. O vivo, ele acredita na vida. A vida é ação e reação. Ah, eu vou construir um bunker aqui, para não reagir na relatividade da ação que me empregam. Então, e aí você, oi, que desafinado, né? Aí você pega, que desafinado, né? Que desconcordiaficado, né? Que desconcordialistado, né? Que falta de soldação. Por que que ele tem preconceitos? Ele acha que eu vou roubar ele? Ele acha que eu vou matar o espírito dele nessa conexão? Mas o que que acontece? Hoje a gente tem a justificação disso pela nossa defragmentação no sentido da é, desigualdade socioeconômica, né? Essa desigualdade, ela é tudo de ruim. É o lado mais cruel do ser humano que diz ser inteligente, diz catequizar, mas no fundo ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí pra santidade, pra posicionamento em ambientes, ele não tá nem aí. É só se afetar ele que ele vai encontrar um jeito de pagar o AI, né? O AI, o AI, né? E aí ele não liga, né? E isso é muito preocupante, mas é muito preocupante, tanto preocupante que já pensavam nessa preocupação há milhares de anos atrás. A sociedade, quando lá na China, lá na Mesopotâmia, foi começada, né? Foi há uns 4 ou 5 mil anos atrás, até mais, né? É, as pessoas se preocupavam com isso, né? Elas se preocupavam com o encontro, né? Hoje, fisicamente falando, a gente sabe das decomposições de um encontro, né? Um encontro ele equivale a um acidente.
ele configura o estado das partículas. Só que a gente poderia ser tão bom o suficiente para viver em harmonia nessa acidentificação. Olha o nome da nossa sociedade, né? O nome da onde a gente vive. Cidadania. A cidadania. Só que esses acidentes, esses encontros, essas configurações de partículas deveriam adquirir potência a cada cidade entrar e estar, conviver, aprender. E todos deveriam gostar de que as pessoas aprendem. Só que muitas pessoas competem e instalam competências e crenças de que são mais competentes do que as outras nesse acidente está. Cidadão. E aí você trouxe para nós um prejuízo imperdoável. A gente não quer perdoar você. Nós queremos banir você que trouxe essa possibilidade e nós queremos até o fim iremos querer banir você e não queremos perdoá-lo. Nós queremos falar para Deus no nosso íntimo que pelo amor nosso que elimine você, que elimine tudo que você fez, que nos ajude a restaurar a ordem cidadã. Essa força, esse empreendimento de acreditar o máximo possível na harmonia da vida em composição, pois isso é a salvação. Isso nos faz crescer de verdade em vida, no sentido da frequência de encontro com nós mesmos, no sentido da comunidade. E aí a gente, muito cansado disso e pela demora da volta de Deus para nos ajudar nesse sentido, que a gente quer banir esse mal, essa configuração de diferença socioeconômica, esse ajuste, esse argumento, a gente às vezes acaba dizendo a nós mesmos: eu desisto, eu não quero mais. E às vezes a gente até nos cicatriza de tanto nos matar, a gente cria coágulos espirituais, a gente cicatriza o espírito e começa a viver em uma falsa percepção da vida. A gente subtrai tudo que a gente poderia ser e começa a ser um estado de empurrar, se empurrar para lá e para cá. E quantos, meus irmãos, quantos eu não vejo na rua se empurrando para lá e para cá, se emburrando para lá e para cá, se estando, se mantendo. Que vergonha. Trocaram a vida por carros. Vergonha. Por falsas soluções. Por termologias que em relações sentimentológicas, né, se expressam em composição poderes, né, poderes espirituais, arco-reflexos terminológicos, terminoquímicos, né, são palavras que fazem as pessoas se contraírem até chegarem em uma temperatura de expressão. Olha o patrão. O patrão chegou. Meu Deus, meu Deus. O patrão chegou. Não, o chefe chegou. O chefe chegou.
que fracasso é esse depois de 5.000 anos sobre orientações, sobre evangelhos, sobre simbologias, sobre estudos? Chegamos até o dia de hoje, né, permitindo isso e às vezes até gozando disso, cinematograficamente falando. Não há dúvida de que a gente está caminhando para, nesse sentido, para o pior de nós mesmos. E as pessoas, elas que acreditam que estão crescendo em escala, isso e aquilo, elas estão presas em uma ficção paisagística, né? Escrevendo paisagens em ordens laboratoriais, né? Elas estão caminhando para um laboratório de controle sobre a área. E aí tudo precisa ser uma área controlada para que aquilo possa dar a impressão de que está caminhando para cima. Aí coloca aquele retroprojetor, aquela coisa toda, começa a dar aquela aula, aquela palestra, chama uma pessoa que de uma hora para outra se torna um líder, um, um agente todo famosinho, e aí faz aquele acorde, todo mundo. Estamos salvos, temos fulaninho lá na frente. Jesus não voltou, mas fulaninho tá lá. É. E aí, como pode, né? Como pode? É aquele desvaneio mesmo, né? Isso só é possível porque na hora de na hora de ser vivo estão mortos vivos. Instalaram relapsos momentâneos, né, que permitem um dia de folga, um dia de alguns dias, alguns tempos de reflexão e de queda espiritual para continuarem sendo ofendidos em si mesmos na santidade que poderiam ser quando a gente fala de toque de vida, a trombeta recém-nascida, a escolha verdadeira, a emoção presente, o presente que ninguém vê, o momento que ninguém sente mais, que para sentir precisa de uma dose extra. E aí, de dose em dose extra, a gente vai se condenando uns aos outros. E quem está salvo? O padre? O pastor? O sheik? O cara que mais parece fiel dessa área? O atacante? O famosinho da área? Esse está salvo? O cara que tem uma conta com uma gorjetinha boa, o cara que já decidiu, todo dia eu vou para essa loja, todo dia eu vou fazer isso, isso aqui, o sistemático, o circuitivo, é esse que está salvo? Quem está salvo? Em quem você busca referência de salvação? Aí é que tá, né? Quem está salvo? Só existe uma pessoa que está salva nesse mundo, né? Só existe uma pessoa e é a pessoa viva. É essa pessoa que está salva, é a pessoa viva. Você consegue viver? Se Jesus voltasse hoje, ele conseguiria viver? A gente entenderia o que é ser vivo? Será que a gente conseguiria raciocinar a vida com todos os nossos instrumentos científicos contra a vida?
com fome e obsessão de encontrar a vida, que viver mesmo não sabe viver, precisa de encontrar a vida para viver, julgar a vida para viver, ganhar da vida para viver. Então, é isso, pessoal. Essa vida que a gente tem, né? Ninguém pode falar de ninguém, ninguém pode comentar decisão nenhuma, porque tá todo mundo ah, desconectado com a vida. Eu, eu, eu sinto muito, mas por isso que a gente não consegue ver Deus. Porque Deus entre nós é aquele que está vivo. É aquele que realmente está vivo. É aquele que reage à vida. Ele não pensa, ele não instala camada de contenção para sua santidade decair até um momento seguro de investimento de vida. Então, peraí, eu vou instalar uma camada aqui, ó, para calcular a porcentagem de sentimento, de sentido que eu posso gerar dessa ação. Então, peraí, vamos lá. O mais rápido possível, pessoal. Se tiver uma bolsa boa, eu quero investir mais, hein? Olha, não, a gente sempre sabe que não vale ser 100% ser vivo. Nessa vida não vale ser vivo, porque alguém, ó, pode tirar a sua vida. Então não vale ser vivo, pessoal. Então vamos lá. Quantos que a gente pode sentir disso aqui? Olha, isso aqui, isso aqui. Olha, vamos 10%. Vamos dar 10 piada, né? Que coisa que dá até. Eu sinto até muito aqui por ser um instrumento dessa revelação. Mas é, você fracassou. Você que acha que tá com todas as ferramentas matemáticas, todas as fórmulas para vencer, você fracassou. Você Você não consegue ser vivo, né? E aí o cara, ele ensina aqui na Bíblia, olha, com muito, com pouco, né? Então, ele compartilhou aqui. E é isso, né? Mas sempre, sempre a questão é, né? Sempre a esperança. Só que a esperança, né? Por mais que a gente lamente muito pelas decisões, pelas escolhas de ir contra a vida, por conta desse questionamento da vida, por conta dessa corrupção, dessa interrupção do valor ao homem, dessa possibilidade desse cidadão por julgar e por tudo, a gente foi super contra Deus. E a gente tem esperança porque, igual a gente fala, né? Alguma porcentagem de vida ainda clama, responde nessa reação. E aí? Se você que já estudou reação química, reação em cadeia, reação. Você acha que a reação de vida tem que ser totalmente segura? Ou a gente pode soltar essas seguranças e ser aquilo que a gente foi feito para ser, vivo? É isso aí que a gente quer saber, né? Qual que é a sua opinião? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!